Bem, boa noite a todos. Um prazer estar com vocês para esta live da Sempol. A gente vai estar juntos por mais ou menos uma hora, né, para a gente conversar sobre essa questão das informações nesse momento que a gente está vivendo, né, da pandemia da Covid-19, tá? Eu vou começar compartilhando já minha tela com vocês, de uma apresentação que eu vou usar, e aí depois, claro, essa apresentação, para quem quiser, será compartilhada, tá? Então, eu queria começar me apresentando um pouquinho para vocês, bem rapidamente, tá? Meu nome é Armelle. Eu tenho hoje uma experiência de mais de 20 anos em diversas áreas, que nem na área de inteligência competitiva, em planejamento estratégico, em pesquisa, marketing, em métodos ágeis e também em desenvolvimento humano, tá? Conforme vocês já devem ter percebido, eu sou francesa, então atuei internacionalmente, obviamente na França, mas também na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, onde eu fiquei durante 10 anos. E aqui no Brasil, onde eu estou há quase 20 anos, tá? A razão principal sendo que meu marido é brasileiro, tá? Eu atuei internacionalmente em empresas como a IQVIA, que hoje audita o mercado farmacêutico, toda a área da saúde, tá? Na Amadeus também, uma empresa de tecnologia que foi criada por 3 companhias aéreas e que desenvolve toda a plataforma de reservas das companhias aéreas, das agências de viagens, etc. E eu fui responsável pelas atividades de inteligência e de estratégia para a América Latina da Amadeus, me reportando lá fora. Atuei aqui no Brasil na Alcatel, na França na Northern Networks, que são empresas concorrentes do ramo de telecomunicações, e também no World Trade Center nos Estados Unidos, que tem um funcionamento um pouco parecido com o do Sebrae aqui no Brasil, então que desenvolve serviços de informações de inteligência para empresas clientes, mas que não se limita a atender pequenas e microempresas, e sim quaisquer tipos de empresas. Eu atuei também em empresas em fase de internacionalização, que nem a Expand, que é a maior importadora e distribuidora de vinhos do mercado brasileiro, na Sopec, que é uma empresa de tecnologia aeroespacial, e que atua em parceria com a NASA, e na Serasa. A primeira vez que eu vim para o Brasil, em 99, foi a convite da Serasa para ajudar na estruturação dessa prática de inteligência, tá? Eu atuo na DEFI Inteligência, uma empresa de consultoria para essas finalidades de inteligência e de estratégia, também pela DEFI Play, que visa conduzir treinamentos, workshops, etc., com o uso de metodologias inovadoras, que nos fazem pensar de um jeito diferente para a gente resolver problemáticas cada vez mais complexas. E eu sou professora, facilitadora de diversas instituições em parceria com a Sempol já há 13 anos, tá? Com muito prazer. A minha formação ela é dupla, eu fiz 2 mestrados, um nessa área de inteligência competitiva e gestão do conhecimento pelo Schema, na França, que eu complementei com outro pela UCF, nos Estados Unidos, na área de economia aplicada, né? Porque isso me proporcionou ferramentas mais quantitativas que eu posso usar nessas áreas. Então, de um jeito bem sucinto, a minha apresentação. O que nós vamos abordar hoje? Tá? Eu vou estar monitorando o recebimento aqui de algumas perguntas. Nós teremos um pouquinho de tempo no final também para a gente endereçar perguntas também. Então, vou tentar driblar entre meu WhatsApp aqui, com a ajuda do Vinícius, e essa apresentação, que eu acho que é bastante pertinente, independentemente da nossa área de atuação
independentemente também da natureza, né, da nossa organização, em qual setor ela atua, que essa questão, né, do recebimento de uma enxurrada de informações diariamente, de ordem econômica, de saúde pública, conteúdos ligados a negócios, a bem-estar emocional, e no meio de tudo isso, muita fake news, né? Como que a gente lida com tudo isso, com esse turbilhão, né, de informações nessa época que nos traz tantas incertezas? Então, isso daqui não é um processo abstrato, é um processo que a gente pode estruturar, né, graças ao nosso entendimento do fluxo de gerenciamento de incertezas, e sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje à noite. Então, de fato, a gente tem um turbilhão de informações provenientes de diversas fontes, tanto impressas como online, nas redes sociais. Então, eu coloquei aqui, né, no cloud de palavras um pouco tudo que a gente vem recebendo em termos de tags, de títulos, ultimamente, nesses últimos 3 meses, e que não são palavras, que são temas, que são tags, que geram muitas incertezas. A gente não sabe, né, como organizar nosso pensamento, o que fazer de tanta coisa, para que a gente consiga se sair, enxergar uma luz no final do túnel, né? Dentro do qual a gente se encontra realmente atualmente, tá? Então, algumas dessas palavras, né, ligadas a essa questão da pandemia, palavras oriundas da China, né, tudo que tem a ver com notícias de lá, onde isso daqui originou, fontes de notícias relativamente desconhecidas até então, como os Sputniks. Não sei se vocês já ouviram falar desse repositório de notícias, um grupo de jornalistas brasileiro, e que, ao meu ver, fez um ótimo trabalho voltado para essa questão da pandemia, né, de cortes de notícias, também informações ligadas a possíveis tratamentos, a anúncios feitos por Trump, pelo Bolsonaro, entre outros presidentes. Enfim, é uma coisa que realmente nos deixa de que maneira? Desorientado, né? Tudo isso nos gera certamente uma desorientação profunda, tá? Mas, graças a Deus, a gente tem mecanismos, a gente tem ferramentas, a gente tem abordagens e metodologias que vão nos ajudar a organizar todos esses elementos de um jeito inteligente. E dentre essas metodologias, abordagens, existe o fluxo de gerenciamento de incertezas, que eu queria então abordar com vocês agora, tá? Todo esse fluxo de gerenciamento de incertezas, ele vai ser pontuado em cada um dos seus passos pela coleta do que a gente chama de evidências, tá? E vai seguir um fluxo lógico, desde a captação de evidências, essas evidências que vão nos permitir mapear sinais de incertezas para as nossas organizações e também para as nossas vidas pessoais, tá? A partir do levantamento de novas evidências, a gente vai poder traçar cenários diversos que equivalem a gente basicamente desenhar, a gente se projetar no futuro próximo ou além, para entender como que poderia ser esse futuro, como que realmente ele poderia se concretizar. A partir da coleta de novas evidências, a gente vai entender da probabilidade, do impacto de cada um desses cenários que a gente terá mapeado. A gente vai continuar coletando mais evidências para que a gente consiga começar a desenhar opções de ações novamente, tanto no âmbito profissional como eventualmente no âmbito pessoal. E a gente vai ir lá coletando cada vez mais evidências para que a gente consiga, então, entender o que seriam os nossos melhores cursos de ação, ou seja, as nossas melhores opções de ações
frente a cada cenário que a gente terá entendido, mapeado, tá? Então, todo esse fluxo de gerenciamento de incertezas, ele vai ser pontuado pela coleta do que a gente chama de evidências. E aí, a coleta dessas evidências, ela vai começar pela nossa criação de um radar, né? Um radar de evidências, emprestando de diversas áreas, então da economia, da área de negócios, da saúde pública, de formadores de opinião, de diversas fontes de fornecimento, de elementos da concorrência, e a gente vai ir colocando nesse nosso radar diversos elementos que novamente a gente chama de evidências, e à medida em que, né, essas evidências evoluem, à medida em que novas fontes, né, de informações para essas evidências aparecem, a gente vai ir acoplando evidências e que, a seguir, né, podem vir a fazer surgir sinais de incertezas para as nossas organizações, tá? Essas evidências, elas podem ser de diversas naturezas, possivelmente. Então, evidências podem ser provenientes de conversas informais, que a gente talvez tenha captado em algum lugar. Elas podem vir também de diversos estudos de tendências, que muitas vezes a gente compra, que a nossa empresa compra. Essas evidências, elas podem vir de notícias, né, que a gente vai lendo ou assistindo todos os dias, de pesquisa, de desk research, de estatísticas, de procura de dados estruturados, de informações desestruturadas. Então, a gente vai coletar evidências de diversas fontes e que vão vir em diversos formatos possíveis, tá? Evidências são elementos que vão vir embasar a formação de sinais de incertezas para as nossas respectivas organizações, ok? Então, elementos provenientes de diversas fontes informativas, algumas estruturadas, outras nem tanto. E essas evidências, à medida em que a gente for colocar elas no nosso radar, a gente vai se dar conta de que elas podem evoluir de diversas maneiras possíveis, né? A gente pode ir coletando evidências de diversas frentes e ver que cada uma delas aponta para uma certa direção, que a gente chama de miríade. A gente pode ver também a evolução dessas evidências, dependendo do tema, né, da evidência, numa única direção. Então, a gente pode ver um foco único, uma convergência para um foco único, né? E a gente pode também ver na clusterização de evidências, ou seja, o agrupamento de evidências em algumas hipóteses de evoluções, né, dessas evidências. Então, a gente vai observar possíveis evoluções dessas evidências de diversas maneiras, como um miríade, como foco único, ou através de agrupamentos de hipóteses, tá? Dependendo de cada tema de evidência. Em meio a todas essas evidências, obviamente, a gente está confrontado ao surgimento constante de fake news, né? Isso é um fenômeno que data do final aqui do último século e que vem tomando muita força, especialmente em certas épocas como esta que a gente está vivendo atualmente, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer, né? Em meio ao surgimento de tantas fake news, infelizmente não tem uma fórmula mágica, não tem uma receita de bolo, não é modelagem matemática, mas a gente vai ter que fazer um filtro, uma triagem de tudo que a gente for, né, coletar em termos de evidência e da nossa responsabilidade a cada um, independentemente, novamente, da sua área de atuação, de verificarmos o que a gente chama de metadados, que são os dados por trás dos dados. Então, isso vai da nossa responsabilidade ética
né, a cada um, da verificação dos metadados, ou seja, os dados por trás dos dados. Quem gerou essa informação? Qual que é a fonte dessa informação? Qual que é a reputação que o autor, né, da informação tem? Quem divulgou a informação? A mesma pessoa que gerou a informação? Quais são os elementos que embasam essa informação, tá? São informações estruturadas, desestruturadas. Então, a gente vai verificar isso. Eu vou lhes dizer que isso é um trabalho muito braçal, né? Minucioso. Existem alguns mecanismos e algumas agências, inclusive, que são dedicadas à verificação de metadados, para que essa triagem entre dados que são legítimos e fake news seja feito. Que a gente chama de fast-checking. Não sei se vocês já ouviram falar dessa terminologia fast-checking, que é justamente um mecanismo de verificação, né? Para que essa triagem entre o que é legítimo e o que é fake seja feita. E algumas agências são dedicadas a essa questão de fast-checking e também de debunking, que pode também ser feita não somente sobre notícias textuais, como também fotos, imagens, etc. E que corresponde a gente destrinchar de um jeito novamente muito fino, muito minucioso, né, todos os elementos que entram na formulação dessa informação, tá? A agência Lupa, por exemplo, faz fast-checking e debunking. Aos Fatos, é uma outra agência que faz isso. O UOL Confere faz isso. E Farsas faz isso. Boatos.org também, tá? Então, algumas agências, se vocês forem procurar depois, fazem esse trabalho bastante braçal, novamente, de checagem dos metadados, né? Para que um fake news não seja assim, divulgado em grande escala a qualquer custo. Mas antes da gente usar, né, do serviço de uma agência, acho que é da responsabilidade de cada um de nós não acreditar, tá, automaticamente e logo de cara em tudo que está escrito, tudo que é dito, e que a gente incorpore isso e que após uma verificação nossa, usando de outras fontes de informações que falam do mesmo assunto, a gente consiga ter verificado minimamente esses metadados antes de divulgar, de repassar essas informações para outras pessoas, né? Eu vejo isso muitas vezes, por exemplo, até através do WhatsApp, né? A gente faz um encaminhar, sem mais e sem menos, depois a gente se arrepende amargamente, não é? Então, não tem segredo quanto a isso, é verificação minuciosa dos metadados, a gente tem mecanismos profissionais que nos ajudam de um jeito muito jornalístico a fazer isso, mas isso deve partir da nossa responsabilidade própria, antes de mais nada, da gente verificar, né? Cruzar a informação com outras fontes, ver se a informação realmente faz sentido ou não, qual é a reputação do seu autor, ou seja, fazer essa nossa verificação prévia, né? Essa questão da verificação dos metadados requer que a gente tenha, eu lhes confesso, competências analíticas, né? Não é tão simples assim fazer a verificação de certas informações. Então, que a gente tenha minimamente competências analíticas vai nos ajudar, né, nessa verificação. E competências analíticas é algo que qualquer um de nós pode aprimorar. Competências analíticas são competências apontadas como competências do futuro por diversas fontes reputáveis, como, por exemplo, pelo Fórum Econômico Mundial. Da mesma maneira, pensamento crítico é uma competência do futuro, né, e que nos é pertinente a todos aqui no grupo, né, de quem assiste. Tá? Então, competências analíticas, pensamento crítico, são competências que vão nos ajudar nessa verificação dos dados por trás dos dados,
para que a gente não acredite na primeira leitura que a gente faça, na primeira pessoa que nos fale, na primeira coisa que a gente assista, aonde for que seja, tá? Esse cuidado vai da nossa responsabilidade, novamente, a cada um, uma vez que, né, essa questão de fake news está tomando muita importância nos dias de hoje e motivado por diversos aspectos, tá? Então, toda a história aqui, né, do gerenciamento de incertezas, o nosso entendimento da organização de informações começa pela nossa coleta do que a gente chama de evidências. Evidências, novamente, que podem ser oriundas de diversas fontes e que podem ser informações tanto estruturadas como desestruturadas, formais como informais, que vem de dentro ou de fora da empresa, né? Que a gente capta nas redes sociais ou em outro lugar, tá? Então, evidências é o começo da nossa história, começo da estruturação do nosso pensamento. Uma vez que a gente começa a coletar essas evidências, lembram, a gente coloca elas aos poucos no nosso radar. E à medida em que o tempo passa, e o tempo não precisa ser 3 meses, né? Uma questão às vezes de horas, de dias, de pouco espaço de tempo, de fato, a gente vai começar a acoplar evidências. Então, uma evidência de ordem econômica, que a gente vai acoplar a uma evidência de ordem, sei lá, financeira, a uma notícia de negócios, a uma notícia competitiva. E aí, a partir do acoplamento dessas evidências, a gente vai ver o surgimento, aí sim, para as nossas respectivas organizações, mas também para as nossas situações pessoais, o surgimento de sinais de incertezas, tá? Sinais de incertezas que vamos combinar não são poucos atualmente e que vão ser sinais de incertezas tanto micro como macroambientais, tá? Ou seja, a gente vai olhar nas sinais decorrentes dos grupos de stakeholders externos à nossa organização. Quem que são esses grupos de stakeholders externos à nossa organização? A concorrência atual que a gente enfrenta. Como que ela vai se movimentar nesse momento de pandemia? Possíveis novos entrantes, possíveis concorrentes que venham a sair do mercado ou do país, né? Devido a esse pano de fundo, mas também fornecedores, formadores de opinião, intermediários, parceiros diversos, clientes atuais, potenciais, antigos, ok? Então, nós vamos olhar todos os grupos de stakeholders externos à nossa organização e nós vamos entender o que eles nos apresentam de incerto e que poderiam se tornar oportuno ou arriscado para o nosso negócio, né? E nós vamos também olhar todos os ambientes que a gente resume na sigla PESTEL. O que quer dizer PESTEL? Todos os macroambientes político, econômico, sociocultural, tecnológico, ecológico, onde cabe essa questão da pandemia, e todo ambiente legislativo, ou seja, regulatório, todo ambiente legal, tá? Então, a gente vai entender quais são os efeitos das decisões políticas sendo tomadas atualmente. Nós vamos também entender certas evoluções econômicas, efeitos sociodemográficos dessa pandemia, tendências tecnológicas internacionais que podem nos ajudar com essa questão da pandemia, né? Também todo o ambiente ecológico, ambiental, então a evolução da questão da pandemia propriamente dita, possíveis projetos de lei que poderiam vir a nos impactar por bem ou por mal. Então, lembram, nós partimos do mapeamento de evidências, pedaços, fragmentos, elementos oriundos de diversas frentes. A partir do acoplamento dessas evidências,
a gente vai começar a entender nos nossos micro e macroambientes externos o que nós temos de oportuno e de arriscado. O que são as incertezas a quais a gente está confrontado, tá? Esses sinais, melhor que eles sejam captados no seu começo, o mais cedo, o mais longe possível, porque o mais cedo, o mais longe possível vai aumentar nossa margem de manobra para a gente se preparar frente a qualquer eventualidade. Se a gente for captar sinais maduros, a nossa margem de manobra vai ser vai ser diminuída, tá? Então, a ideia é captar, na medida do possível, sinais ditos fracos, mesmo se baseados em evidências desestruturadas. Rumores podem valer muito para a formação de sinais fracos nesse momento, tá? Informações que talvez não tenham sido ainda oficializadas, né? Então, a captação de sinais fracos não deixa de ser importante, não é negligenciável nesse momento, né, que a gente está atravessando, e isso decorre, obviamente, de uma boa coleta de evidências, previamente, tá? Então, valem aqui, na medida do possível, a captação de sinais ditos fracos, e não maduros, porque acima da hora a gente não consegue se preparar, né? A partir, seguindo no nosso fluxo, né, pessoal, de gerenciamento de incertezas, então a gente coletou evidências, a partir dessas evidências a gente ouve a formação de diversos sinais micro e macroambientais, ok? Sinais de incertezas competitiva, econômica, regulatória, assim vai, tá? A gente coleta mais evidências e a partir dessas evidências e dos sinais mapeados, a gente vai começar a desenhar cenários. E para desenhar cenários, nada melhor do que a gente se projetar no futuro. Então, imaginem que nós estejamos agora em janeiro de 2021. Qual que é a realidade de hoje? Hoje sendo janeiro de 2021. Então, o mapeamento de cenários equivale a gente fazer essa projeção, tá? E, claro, partindo do mapeamento de sinais de incertezas previamente feita, nós vamos desenhar, entender o que seriam os drivers, que a gente chama de subfatores de incerteza, a partir do sinal de incerteza mapeado. Então, por exemplo, a partir de um certo sinal de incerteza, um subfator de incerteza poderia ser a severidade, o grau de severidade da queda dos níveis de renda, por exemplo. Quão severa vai ser essa queda nos níveis de renda que a gente vai ver, que já começou a acontecer, né? De algumas semanas para cá. Um outro subfator de incerteza poderia ser, por exemplo, o prazo de recuperação esperado. Em breve, em médio prazo, em longo prazo, o que a gente entende por curto, médio e longo prazo? Então, para cada linha do nosso mapeamento de cenários, a gente vai ter a correspondência de um subfator de incerteza, também chamados de drivers do mapeamento de cenários, tá? Esse mapeamento de cenários, novamente, ele vai requerer a alimentação de novas evidências. Então, evidências ao longo do nosso raciocínio devem acontecer, tá? Então, vejam bem, mentalmente, a gente começou com o mapeamento de evidências. Isso gerou um sinal, ou sinais de incertezas, que podem ser micro e ou macroambientais para a nossa organização. A gente continuou coletando evidências. Isso nos permitiu mapear cenários que equivalem, em palavras simples, descomplicadas, a gente se projetar no futuro, próximo ou mais longo, tá? Então, a gente vai desenhar cenários, cada linha do nosso mapeamento de cenários, da organização do nosso pensamento, vai corresponder a um subfator de incerteza a partir de um sinal de incerteza principal
oriundo do micro ou do macroambiente, ok? Depois a gente passa essa apresentação para vocês, né? Para vocês terem o registro do que eu estou falando aqui. Até porque eu imagino que meu sotaque, para alguns que não estejam acostumados com ele, deve ser um desafio para me acompanharem, tá? Uma vez que a gente mapeou os cenários, o que a gente vai fazer de novo? A gente continua assistindo as notícias, o jornal, captando informações ali, evidências aqui. Então, a gente continua a nossa coleta de evidências. E essa coleta continuada de evidências vai nos permitir determinar a probabilidade de cada um daqueles cenários que a gente mapeou para entender o que realmente seria mais provável de acontecer. E além da determinação da probabilidade de cada cenário, essa coleta continuada de evidências vai também nos permitir entender, finalmente, do impacto de cada cenário sobre o nosso negócio ou sobre a nossa vida em termos pessoais, né? Porque nem sempre as duas coisas são dissociáveis. Então, nós vamos entender aqui, mediante, novamente, a coleta de mais evidências, tá? Da probabilidade de cada cenário de acontecer e do impacto, né, que cada cenário teria sobre o nosso negócio. Por que a gente vai determinar probabilidade de impacto nessa nossa estruturação do pensamento? Para que a gente consiga priorizar, porque tudo na vida é uma questão de priorização. A gente não vai conseguir pensar de um jeito ágil, de um jeito descomplicado em milhares de cenários. Então a gente precisa priorizar, mesmo se essa priorização tiver que ser revisitada daqui a pouco, em função da coleta de novas evidências, tá? Mas é importante a gente fazer essa triagem de cenários, para que a gente tenha em mente alguns que seriam os mais prováveis e os mais impactantes para as nossas organizações, para as nossas vidas pessoais e profissionais, ok? Então, lembram, coleta de evidência deve acontecer ao longo da estruturação do nosso pensamento, ao longo do nosso mecanismo de gerenciamento dessas incertezas, do nosso gerenciamento desse turbilhão de informações que a gente recebe diariamente, tá? Tudo alimentado por evidências. A gente já sabe, tem evidências legítimas, embora algumas podem ser desestruturadas, não oficializadas, mas também tem um monte de fake, né? E a gente precisa desenvolver um mecanismo para fazer essa triagem. Isso nos gera, através do agrupamento dessas evidências, sinais de incertezas. A partir desses sinais, a gente começa a entender o futuro, como que o futuro poderia ser, de diversas maneiras possíveis. Cenários, que a gente chama. Então, cenários, novamente, requerem a alimentação de evidências. Por isso, pessoal, que continuar lendo as notícias, assistir o jornal, eu fico assistindo o Jornal Nacional, eu fico assistindo o Jornal CNN, depois eu vou lá na TV5 Monde, né, para ouvir um pouco do meu idioma nativo, faz bem sempre, mas também para ver o que um fala, o que o outro fala. Depois eu vou lá para o CNN International, para entender qual é a perspectiva reportada, né, de um ponto de vista Estados Unidos. Então, é importante continuar isso, né? Eu sempre falo que tudo é válido, nada é à toa. Nem tudo vai ser usado, não vou acreditar em tudo. Mas tudo é válido, nenhuma informação é captada à toa. Tudo pode ser útil, né, para o nosso procedimento de gerenciamento de incertezas, tá? Porque às vezes uma informação, uma evidência captada ali, a priori pode não ter nada a ver com uma outra captada ali. Mas depois de um certo amadurecimento, eu posso acoplar esses índices, essas evidências, e o acoplamento dessas evidências
podem me fazer enxergar sinais de incertezas que talvez não eram tão óbvios assim, tá? Eu continuo coletando evidências, eu continuo antenada para determinar probabilidade de impacto de cada um dos cenários que eu projetei, para que eu consiga priorizar, fundamental. Então, imagine que eu tenha priorizado 3 cenários, os mais impactantes, os mais prováveis. Uma coisa aqui importante nesse mapeamento de cenários, quando a gente olha a pandemia, né, que a gente está vivendo, é essa questão de wild cards. Porque, tipicamente, de fato, na organização do nosso pensamento, a gente priorizava sempre o que era mais provável e mais impactante para as nossas vidas pessoais e profissionais. Só que assim, o que a gente está vendo com todas essas imagens que eu estou projetando aqui? Que o que a gente talvez imagina como impossível hoje pode não ser mais amanhã. Olhem só aqui. Atentados terroristas, guerras, pandemias, tsunamis, né? O que talvez num determinado momento a gente enxerga como muito remotamente possível, o dia seguinte pode acontecer. Então, o impossível de hoje pode não ser mais amanhã. Sendo assim, muito cuidado nessa ordem de priorização de cenários. Da gente talvez não deixar em stand-by ou relegar para o final da fila cenários que sejam automaticamente, remotamente prováveis. Por quê? Por esse motivo aqui, que o impossível de hoje pode não ser mais amanhã. E a gente tem inúmeros exemplos disso, como este que a gente está vivendo, né? Então, muito cuidado, né, no estabelecimento dessa ordem de priorização quando a gente estruturar nesse nosso pensamento, tá? De não descartar automaticamente algumas evidências que embasam certos cenários que seriam remotamente prováveis, né? E que poderiam ser altamente impactantes para a gente, para as nossas organizações. Esses cenários são chamados de wild cards, que é o efeito também que a gente conhece como 911, 11 de setembro. Se a gente fosse projetar naquela época, ao a gente ligar a TV naquela manhã do dia 11, era uma segunda, me lembro, a gente desacreditou que a gente estava assistindo, não? Exatamente isso. Só que o impossível de hoje pode não ser mais amanhã. Há 1 mês e meio atrás, a gente acreditava que a gente ia estar nessa quarentena devido a uma pandemia. A maioria, a verdade, é que não acreditava numa coisa dessas. Então, tudo é possível. Cuidado no estabelecimento dessa ordem de priorização na organização das informações. Ok? E aí, a partir disso, o que a gente faz? Adivinha? A gente vai coletando cada vez mais evidências, né? Evidências, desta vez, que vão nos ajudar a desenhar opções de ações, né? Então, frente a todas essas incertezas, o que a gente poderia adotar em termos de opções de ações? Porque a gente precisa, se a gente não tiver o feito ainda, começar a se movimentar, a manobrar. A gente não pode ficar de braços cruzados, esperar para ver, pagar para ver, né? Não, é arriscado demais. Então, a gente precisa minimamente começar a plantar sementes, que a gente vai poder colher lá na frente depois, tá? Então, para cada cenário que a gente terá retido, priorizado, a gente precisa começar a delinear opções de ações multidisciplinares, algumas que vão ter um efeito imediato, outras lá na frente, opções de ações que vão poder ser executadas desde já, outras, né, de um jeito um pouco mais reativo à concretização de certos cenários. Mas, enfim, esse pensar na questão de opções de ações, ela é fundamental. E aí, pessoal, eu acho que cada um já começa a se dar conta
de que propor opções de ações, empreender, executar opções de ações voltadas para o mais do mesmo, que eu chamo, não vai nos ajudar a sair dessa situação, né? Essa situação está nos forçando a pensar em opções de ações cada vez mais inovadoras, tá? De um jeito forçado, para algumas, mas isso é muito benéfico. Então, opções de ações não no modo mais do mesmo, porque mais do mesmo não vai nos fazer sair dessa situação, sair ileso, sair bem dessa pandemia, tá? A gente precisa pensar em opções de ações que vão nos permitir a geração de uma vantagem competitiva, se não duradoura, pelo menos temporária, tá? E isso passa, então, por um esforço colaborativo, né? A gente fala muito de métodos ágeis, da questão da inovação. Nós tivemos, de oferecimento da Sempol, outras lives que trataram desses temas que são totalmente complementares, então, disso que eu estou apresentando, a questão da inovação, a questão de métodos ágeis que vão nos permitir sair um pouco da nossa caixinha, que muitas vezes nos limita, a caixinha dentro da qual alguém nos colocou, né? Para que a gente enxergue outras alternativas muito menos óbvias, né? Nessas opções de ações e para cada um dos cenários que a gente tiver gerado e priorizado. A geração dessas opções de ações, ela requer também a nossa coleta continuada de evidências, entendendo o que outros estão fazendo. Não somente aqui, no nosso perímetro de atuação, mas talvez no outro lado do mundo, tá? Então, se interessar por outros casos, o que um fez, talvez não na nossa área, fazer, né, uma abordagem comparativa, até com outros setores que talvez a gente nunca entendeu ou consultou antes, e que vão nos dar ideias, né, sobre como que a gente poderia manobrar dentro de cada cenário de incertezas, tá? Uma vez que a gente fez isso, a gente continua coletando evidências para que então a gente consiga novamente priorizar desta vez as opções de ações que a gente vai empreender. Isso se trata muito da gente gerar estratégia em tempo real. Eu acho que essa real-time strategy nunca foi tão importante quanto agora. É agora ou nunca. Eu vejo algumas empresas, alguns profissionais que estão deixando muito tempo passar, já deixaram muito tempo passar já, todas essas semanas, desde o começo do confinamento. Eu vou me capacitar lá na frente. Grande erro. Grande erro. É agora que tem que acontecer. Já de algumas semanas para cá, é agora que a coisa tem que acontecer. Não é lá na frente. O futuro é agora. Então, real-time strategy é um conceito, uma abordagem que vai nos ajudar na questão da seleção das opções que nós vamos empreender desde já, tá? E a gente faz isso de um jeito técnico, novamente, através da organização do nosso pensamento, desses diversos elementos informativos com os quais a gente trata diariamente, para entender, para cada um desses cenários priorizados, quais seriam as opções mais recomendáveis a serem empreendidas desde já, tá? Então, de que a gente se dá conta, né? De que nossa estruturação do pensamento passa por uma coleta ongoing, tá? De evidências, tá? E eu queria, então, trazer para vocês alguns exemplos para que juntos a gente pudesse dar o nome certo para o elemento certo nessa nossa organização, né? De todos esses elementos que nos chegam diariamente numa chuva, né? Descontrolada e que nos desorienta. Então, alguns exemplos. Vejam bem isso daqui, da Al Jazeera. O governo chinês divulga a suposta primeira morte oficial por coronavírus no mundo. O morador de Wuhan,
de 61 anos, comprador regular do mercado atacadista de frutos do mar de Huanan. Isso daqui o que seria? É uma evidência? É um sinal de incerteza? Delineia um impacto sobre alguma organização? Poderia ser uma opção de ação? É essa ginástica mental que a gente precisa começar a saber fazer. E tendo entendido do fluxo lógico de gerenciamento dessas incertezas. Ok? Então, o que poderia ser isso daí? Isso, sem sombra de dúvida, é uma evidência. Vocês têm a resposta no canto esquerdo superior da tela, ok? Isso é uma evidência, tá? É uma notícia, inclusive que o Sputnik conferiu, tá? E de fonte Al Jazeera, nesse caso aqui. Outro exemplo, queda das vendas e do market share. No nosso fluxo lógico, o que seria isso daqui? Queda das vendas e do market share. Isso mostra o quê? Apontar para quê? O impacto sobre o nosso negócio de algo que esteja acontecendo no micro ou no macroambiente da organização. Então, queda nas vendas do nosso market share é um impacto. Poderia ser queda das vendas e do market share da concorrência também. Se a gente fosse ler da OMS o seguinte, são necessários pelo menos 18 meses para haver uma vacina contra o Covid-19. O que é isso daqui? Novamente, é uma evidência, é um sinal de incerteza, é um cenário, é uma opção de ação, é a probabilidade de algo acontecer, é o impacto de algo acontecer sobre nossa organização. O que seria? Sem sombra de dúvida, uma evidência. Entenderam o mecanismo? Então, para cada elemento que nos chega, vamos entender, vamos fazer essa ginástica mental para dar o nome certo à coisa certa. Isso vai nos ajudar, né, a organizar e ter um pouco mais de tranquilidade no processamento de todos esses elementos que nos chegam. Vamos lá mais adiante. Provável mudança dos hábitos de consumo. Por essa fonte aqui, bastante reputável, tá? Uma provável mudança dos hábitos de consumo. A gente já está vendo isso. A gente já tem, né, indícios dessa provável mudança. Isso é um sinal de incerteza, tá? Microambiental. Lembram dos microambientes externos? Todos os grupos de stakeholders, né? Então, clientes, toda a parte sociocomportamental, né? Poderia também ter a ver com o E até um certo ponto do pastel, mas é definitivamente um sinal de incerteza a qual várias das nossas organizações poderiam estar confrontadas. O baixo número de testes por habitante indica subnotificação em números de casos e mortes na América Latina, sem sombra de dúvida, né? Dos quase 7.500 mortes reportadas, na verdade tem muito mais. Por diversos motivos aqui. O que é isso daqui? Novamente uma evidência, né? De uma fonte reputável. A possível reconfiguração dos espaços do comércio, tá? Então a gente está vendo que lojas, restaurantes, bares, diversos tipos de comércios talvez tenham que se reconfigurarem para poder atrair uma certa clientela ainda, né? Assim que a quarentena acabar. O que é isso daqui? É uma possibilidade, sendo assim, é um sinal de incerteza, a qual, novamente, algumas das nossas organizações, ou a gente como PFs, né, como pessoas físicas, podemos estar confrontadas. Pessoal, diminuição das contas a receber devido à inadimplência de clientes. O que seria isso? Eu espero que vocês estejam começando, né, a fazer essa ginástica de novo. É um impacto sobre o nosso negócio de algo micro ou macroambiental. Então, aqui a inadimplência de clientes, novamente, tem a ver com o Edopestel, economia, tem a ver com alguns grupos de stakeholders externos, ok? Então, é o impacto sobre nosso negócio.
Shop streaming, né, que nem streaming através de Netflix e companhia. Então, a gente está vendo isso como sendo uma tendência. Uma tendência é definitivamente uma evidência. Então, se vocês fazem uso de relatórios, de estudos de tendências, acessam sites, né, que mapeiam tendências, essas tendências elas servem para alimentar nosso radar de evidências, ok? Reinventar o modelo de negócio da organização. O que seria isso? Uma opção de ação, pessoal. Uma opção de ação poderia ser realmente uma atitude, né, que a nossa organização fosse tomar. Reinventar o modelo de negócio da organização equivale a gente sair um pouquinho da nossa caixinha que nos limita. Lembram do que eu mencionei? Né? Não propor opções no mais do mesmo. Inclusive, as opções de ações que vão valer num cenário de grandes incertezas serão opções de ações cada vez menos baseadas em questões ligadas a produtos e serviços e cada vez mais ligadas a questões voltadas para modelos de negócios inovadores, para processos inovadores, para competências do futuro, né? Coisas de ordem mais intangível, entre aspas. Outra ideia, a ansiedade e o medo se tornam traços culturais e geracionais. O que seria isso? Se a gente fosse ler isso dessa fonte, é um cenário futuro, né? Isso pode ser algo que tenha a ser concretizado até o final do ano ou até antes, né? E isso valendo para as próximas gerações. Aumentar o nível de estoque é uma atitude da nossa organização, sendo assim uma opção de ação possível da nossa parte, né? A pandemia de coronavírus pode durar até 2 anos. Deus me livre, mas realmente é um estudo de uma fonte também reputável. Quando eu falo de fonte reputável, metadados verificados, vocês sabem o que isso quer dizer, pelo menos via fast checking, ok? O que é isso daqui? Novamente uma evidência, né? Isso daí não é uma fake news, infelizmente tem embasamento, essa evidência, tá? Então, talvez com menos intensidade podem haver o ressurgimento, várias ondas, né, desse vírus ao longo desses 2 anos. Desenhar uma estratégia de marketing capaz de aumentar a sensação de bem-estar e promover a tranquilidade das pessoas, ao elas virem consumir nossos produtos e serviços. O que seria isso? Uma atitude que a gente poderia adotar, sendo assim uma opção de ação no nosso fluxo lógico, tá? Ou poderia ser, né, da concorrência. A taxa de crescimento de casos de Covid no Brasil está entre as mais altas do mundo, também fontes reputáveis aqui, dentro da OMS, com recente atualização. O que é isso? Uma evidência fundamentada, ok? Adotar uma estratégia multi-channel, ou seja, multicanais, inclusive a questão do online, né, do digital, virtual, é uma estratégia que várias organizações estão adotando de um jeito forçado algumas vezes, mas é definitivamente uma opção de ação nossa, poderia também ser da concorrência. Busca por novos conhecimentos, o que todos nós deveríamos estar fazendo já há algum tempo, né? O unlearning, conceito desenvolvido pelo Dr. Securato da St. Paul, ok? Isso daqui tem grande importância. Imaginam, com esse pano de fundo que a gente está vivendo, então, para que a gente se saia dessa. Fundamental isso. O que seria isso? Uma evidência, uma tendência que está acontecendo, né? Essa questão da procura por novos conhecimentos, inclusive conhecimentos, competências apontadas como sendo do futuro, por diversas fontes reputáveis, ok?
Pessoal, o nosso tempo passa rápido, então eu estou chegando ao final, vou endereçar as dúvidas que eu recebi aqui pelo WhatsApp. Mas eu queria só deixar uma citação, tem tantas citações boas, mas eu escolhi essa. A única coisa que sabemos sobre o futuro é que ele será diferente. Portanto, a melhor maneira de predizer o futuro é criá-lo. O planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro de decisões presentes. Vejam só quem escreveu isso e não agorinha, um tempo atrás, tá? O futuro é agora, não é amanhã. A gente está vivendo o futuro, ok? Então, pessoal, vamos lá para as perguntas. Eu vou só tirar um pouquinho para vocês me verem de um jeito mais inteira. Vieram várias perguntas. Como balancear, Nathan, entre over-information and just enough information? Exatamente. Então, espero que esse fluxo, né, que eu lhes mostrei pode ajudar a fazer um pouco essa triagem entre, eu diria, o que é need to know, o que seria nice to know e o que seria fake, né? Quando a gente entende, quando a gente tem um modelo mental que nem esse daqui, vai nos ajudar a entender o que é need to know, ou seja, o que importa saber, do que seria interessante saber. Interessante, ao meu ver, nesse contexto aqui informativo, é uma palavra vazia de sentido. E também fazer o descarte do que é fake, definitivamente, né? Eduardo, diante do atual quadro de pandemia e o combate à Covid aqui no Brasil, devemos filtrar todas as informações recebidas, correto? Devemos, né? E organizar elas, que nem esse pequeno exercício que a gente acabou de fazer, Eduardo. Como, por exemplo, checar as fontes das redes sociais, os e-mails, separar o que é importante, o que é prioridade. E aí, com certeza, depois dessa pandemia, seremos mais rigorosos em nossas decisões profissionais e pessoais, seremos mais solidários, paramos de jogar o ganha-perde, passaremos a jogar o ganha-ganha, com certeza, porque esse processo informativo, Eduardo, ele não se dá individualmente, é um esforço em rede. O que quer dizer isso? A gente vai ter que acionar uma rede colaborativa, né? Mesmo à distância, na verdade eu não vejo problema nenhum da gente ter antenas, um grupo de trabalho espalhado por ali e fazer tudo isso acontecer. Agora, sozinhos entre quatro paredes, a gente não vai fazer isso acontecer. Mas também cabe a responsabilidade de cada um fazer a sua parte e depois agregar, para que a gente tenha esse ganha-ganha no delineamento de opções de ações vencedoras, para que a gente se saia dessa, para que a gente ajude nossa organização a se sair dessa, né? Então, certamente, se a gente engrenar esse processo de um jeito sistemático, não abstrato, chutando para todas as direções, e de um jeito colaborativo, eu vejo a situação pós-pandemia, aliás, durante, como uma situação ganha-ganha, sem sombra de dúvida, Eduardo, tá? Bom, Heitor, muito semelhante com o processo de construção de inteligência, sem sombra de dúvida. Aliás, eu tenho um viés grande nessa questão da inteligência, para quem me conhece. Muito obrigada, fiz meu curso de inteligência de mercado na Simple, foi super produtivo, Heitor, muito bom. Então tem tudo a ver, né? É um processo inteligente, sem sombra de dúvida. Essa organização do pensamento,
é um processo de inteligência. Pode ser de inteligência financeira, competitiva, de produtos, tecnológica, jurídica, de qualquer natureza, não precisa ser de mercado, não. Mas é um processo inteligente, né? Porque o que é ser inteligente, afinal das contas? Saber transmitir ideias e informações de um jeito estruturado, de um jeito organizado para outros, a fim de solucionar problemas complexos. É isso ser inteligente. Então, por definição, essa estruturação do pensamento, né, dando estrutura ao nosso pensamento, é um processo inteligente, por natureza, Heitor. João Pedro, como lidamos com pessoas dentro de casa com pensamento muito diferentes? Eu sei como que é. E que tem uma realidade muito distorcida por causa do fanatismo, por exemplo. Como ajudamos essas pessoas a enxergar a realidade? Essa questão de, talvez, perspectivas divergentes, ela pode sim ser saudável, né? Para que a gente consiga construir um quebra-cabeça analítico. Porém, a questão do fanatismo, aí sim me preocupa na sua pergunta, né? Uma palavra perigosa. E aí a gente contorna, remedia essa situação, né, de fanatismo, entre aspas, ao a gente embasar nossa argumentação, ao a gente recorrer novamente a esse procedimento de checagem dos metadados, né? Para que a gente traga objetividade. E a gente traz objetividade não, novamente, individualmente, e sim colaborativamente. Né? Isso é muito importante. Então, como fazer essas pessoas enxergarem, né, de uma outra maneira é trazendo evidências. Evidências são absolutamente críticas no nosso procedimento inteligente, nesse sentido. Ok? Então, são as perguntas que eu recebi através do Vinícius aqui. Nós já esgotamos o nosso tempo, talvez tenha outras perguntas que alguém queira fazer ao vivo aqui, eu estou à disposição. Mas se não, pessoal, eu queria só reprojetar o último slide aqui da minha apresentação para lhes deixar com os meus dados de contato. Também estou acessível através da Sempol. Se não houver outras perguntas, então, respeitando o nosso limite de horário, foi um prazer estar com vocês hoje virtualmente para a gente tratar desse tema, tá? E eu estou à disposição novamente se vocês tiverem depois, posteriormente, outras perguntas, queiram compartilhar outras questões. E eu espero que tenha sido proveitoso, né, de um jeito um pouco sucinto, mas que vocês, desde já, comecem, então, a estruturar o seu pensamento à luz do nosso tratamento dessa pandemia, né, do nosso encontro de soluções inovadoras e frente a esta, novamente, enxurrada de informações que nos chega diariamente. Merci beaucoup. À bientôt.